lá atrás, em 2006, eu iniciei o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, precursora da Primer TV. Mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta visionária que recebi através de um sonho que me fez com que a minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos nós a esse despertar preventivo nesta pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando meu sonho, literalmente. Eu estava finalizando meu mestrado em Reiki e me via como um instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui em 2023 na Primer TV, apresentando a todos vocês Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te pergunto, no que você faz a diferença para nos ajudar na cocriação do nosso novo futuro na pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus almados, neste momento histórico em que estamos lidando com um período de preparação para o nosso novo futuro na pós-pandemia, a sustentabilidade social e a ambiental tomou os holofotes nesse mundo atual. E hoje, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, recebe Rodrigo Matos, presidente da ONSC, Inclusive nas Artes, Centro de Artes, Cultura e Inclusão, graduado em Administração de Empresas pela FAI, Master em Marketing na ISM, Instituto Superior de Marketing Barcelona, Espanha, pós-graduado em Gestão de Projetos e Logísticas pela FAI, além de diversos cursos em ESG, Sustentabilidade Corporativa e Negócios para o Futuro. E com a palavra, o nosso alquimista de hoje. Seja muito bem-vindo em nossa sala de estar bem, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, Rodrigo Matos. Oi, Carla. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o teu convite para fazer essa entrevista. Eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de poder estar compartilhando nossas experiências e nossos momentos, e isso, de alguma forma, pode trazer luz a quem está nos escutando e também o caminho de cada um, né? Então, acho que eu compartilhar as experiências sempre é positivo, e obrigado pelo convite. Então, Rodrigo Matos é um curitibano de 56 anos, sou divorciado, não tenho filhos, isso foi uma vivência que não acabei não tendo, tem seus ônus e bônus, né? Mas não estou passando nessa vida sem essa experiência de ser pai. Tive duas experiências internacionais, eu vivi 2 anos e meio na Espanha, e onde eu tive muitas experiências profissionais e pessoais ali. E também tive uma Como foi viver na experiência... Espanha? A Espanha sabe, aquele lugar que você chega e fala, eu acho que eu deveria ter nascido aqui, pois Uhum. isso para mim é a Espanha. A Espanha, eu me identifiquei muito com o estilo de vida, com ah, o clima, as comidas, as pessoas, e eu tive muita sorte e uma vivência muito bacana morando na Espanha, com o idioma também, tive muita facilidade, e diferente do que eu tive na Inglaterra. Embora na Inglaterra eu vivi só 2 anos, 2 meses, desculpa, foi uma oportunidade de melhorar meu inglês e de ter uma experiência ali. Eu sempre tive aquilo de Londres, o rock and roll, e mas a Inglaterra é um país muito mais reservado. A Espanha te permite mais uma expansão, até como relações humanas, de amizade. E a Inglaterra já não. Tanto que na Inglaterra as pessoas que eu fiz amizade eram todos estrangeiros. Com ingleses em si foi muito pouca oportunidade. Em 2016 eu voltei para a Espanha para fazer talvez uma das minhas experiências, ou melhor, vivências mais importantes, que foi fazer o Caminho de Santiago. Uau! Isso foi uma experiência impressionante. Foram
35 dias que eu fiz, 800 quilômetros saindo da França, de uma cidadezinha chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, fica na França, já nos Pirineus, ali na fronteira com a Espanha, onde foram 800 quilômetros a pé até Santiago de Compostela. E é uma experiência fantástica, porque ali eu tenho muito a analogia do que a gente, da nossa vida. Desde o sentido de, nos primeiros passos do caminho de Santiago, é tudo desconhecido, é como uma criança. Você não sabe como que você vai lavar tua roupa, você não sabe como que você vai escolher onde você vai dormir, você não sabe como que vai estar a sinalização do caminho, se você vai se perder, se você pegar chuva, como que você vai se virar e etc. Porque por mais que você se prepare para o caminho, você se prepara num terreno conhecido. Pode ser, no meu caso, me preparei em Curitiba, fazendo várias caminhadas ou em caminhos próximos de Curitiba, mas tudo numa zona de conforto. Quando você chega lá, tudo é o desconhecido. As pessoas que você vai cruzar, eu fui sozinho, então não tinha ninguém de apoio. Isso, e com o passar do caminho, das primeiras etapas, você vai aprendendo que você vai chegar numa cidade, num povoado, numa vila, numa cidade pequena ou numa cidade grande, como Pamplona, como Burgos, e você vai vendo as diferenças. Numa cidade só tem uma pousada, um albergue, numa outra você já tem uma rede, você já tem hotéis, você já tem outros custos, outras experiências, e pessoas que você vai conhecendo com as mais diversas eh, motivos de estarem ali, desde motivos de desafio próprio, de conhecimento, de experiência, de vivência, de promessas, promessas de conquistas, promessas de superações, e é muito legal isso, pessoas do mundo inteiro fazendo ali, é um encontro mundial, então eu queria destacar, porque não dá para falar do Rodrigo Matos sem lembrar dessa experiência no Caminho de Santiago. E o Caminho de Santiago me mostrou isso, você não tem como chegar no fim sem ter o tempo das coisas. É como cozinhar um prato. Você não consegue fazer um prato que leva meia hora em 10 minutos, nem que você coloque num fogo maior, porque se você pôr um fogo muito forte, vai ficar cru no meio, vai queimar por fora e não vai estar pronto. Então você tem que respeitar o tempo das coisas. E eu acho que a ansiedade nos atrapalha muito nisso, a gente querer antecipar, querer chegar no fim e não desfrutar do caminho. E acho que o Caminho de Santiago me trouxe muito isso, embora depois que você faz o caminho, você reflete sobre isso, mas acaba ainda tendo seus momentos de ansiedade, porque é natural nosso, né? Claro, é Mas do ser humano, né? quando eu tenho isso, pelo menos eu tenho uma vivência para me lembrar e falar: calma, Rodrigo, você tem que respeitar Uhum. o tempo das coisas. Dizem que a gente não escolhe a profissão, né? Mas ela nos escolhe. Como se deu esse teu processo de escolha? Eu sou uma pessoa muito ligada às inovações. E Uhum. eu, quando fiz vestibular, eu pensei em fazer engenharia civil ou engenharia elétrica, não sabia muito bem o que eu queria. E nessa veio o conhecimento de que a SPEI, uma faculdade que estava começando na época, tinha o curso de análise de sistemas. E eu nem sabia o que era análise de sistemas, mas fiz o vestibular também. Acabei não passando em engenharia, passei lá e fiz o curso e me identifiquei muito, porque trabalha muito a lógica, muito a parte sistêmica. E já consegui fazer estágio logo na sequência e comecei a entrar nesse mundo da informática, em desenvolver sistemas. Com isso, eu percebi que para você desenvolver um sistema de uma empresa, você tem que conhecer as diversas áreas da empresa. Então, resolvi também fazer a faculdade de administração da empresa. Logo depois que eu me formei em análise de sistemas, fiz administração de empresas, que me trouxe uma bagagem para entender como funciona uma empresa, o que são as áreas, recursos humanos,
contas a pagar, contas a receber, comercial, produção, compras e todas as áreas que vendas, né? E marketing. Então, comecei a entender como funciona a empresa e, com isso, desenvolver sistemas integrados. Depois de muitos anos trabalhando na área de TI e desenvolvimento de sistemas, fui trabalhar com marketing direto. Minha irmã tinha uma agência de marketing direto e me convidou para eu ser o gestor junto com ela. Então, quer dizer, foi uma oportunidade daquele pensamento de poder ter o próprio negócio, ser sócio dela, tal, mas também numa área nova. Com isso, comecei a entender um pouco mais de marketing, de análise de dados de consumidores, etc. E mas percebi que não era. Vamos voltar um pouco assim. Eu sempre quis morar fora do país e tinha um sonho de morar na Uhum. Europa. Então, quando eu comecei a desenvolver a carreira de análise de sistemas e agora marketing direto, esse sonho ia ficando mais longe. Embora muitas vezes a profissão nos escolhe, acho que, pelo menos para mim, eu agrego essa oportunidade que a vida veio me trazendo com formação. Então, isso aconteceu depois, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de voltar para a área de TI, em projetos de consultoria, e uma das consultorias que foi a consultoria de gestão de projetos SAP. Daí, o que eu fiz? Daí eu fui fazer minha pós em gestão de projetos, que aí vai formando todos aquele currículo que você me apresentou. Tá? Então, a profissão, várias profissões foram me escolhendo e eu fiquei essa multidisciplinaridade. Você realizou vários cursos, né, em ESG, que é um conceito amplamente utilizado para avaliar a questão da sustentabilidade e a responsabilidade social nas empresas. E como iniciou o teu interesse, assim, por esse assunto, Rodrigo? A gente trabalhar com o humano, pelo menos eu trabalhar com o humano, eu tive reconhecimentos emocionais de realmente cair em lágrimas que não tive em toda a minha carreira de resultados trabalhando como empresas, né? Empresas no sentido que eu expliquei antes, né? De informática. Embora tivesse grandes conquistas, grandes reconhecimentos também, mas nunca foram reconhecimentos que tocassem emocionalmente forte assim a mim. Então foi essa mudança que me levou também como juntar esse, essa preocupação social que eu gostaria de ter com o empresarial. Aí apareceu o ESG. Então, o ESG é um momento mundial. O que significa ESG, então, para quem está nos escutando, que talvez não tenha familiaridade com o termo? ESG é uma sigla em inglês que representa environment, ou seja, ambiental, meio ambiente, social, de social, e governance, de governança. Então, essa é um momento mundial onde as empresas passam a ter uma preocupação com esse tripé ambiental, social e governança, além de ter uma preocupação com outros temas que a empresa tem que ter, claro. Então, quando a gente fala em ambiental, a gente está falando de preocupação com o meio ambiente, em termos de resíduos, em termos de produtos, matérias-primas que você utiliza, os teus fornecedores, como que eles estão também trabalhando ambientalmente. Socialmente, a gente também tem as colocações desde social dentro da tua própria empresa, com os empregados, com as comunidades que você impacta, como que você pode se posicionar socialmente no mundo, as garantias de equidade entre as pessoas, de diversidade dentro da organização, e a governança no sentido mais ético de como as empresas estão se portando. Pensar na empresa como um organismo vivo, né? Ele está em Uhum, constante interação com o meio ambiente, né? sem dúvida.
E nós somos a soma de todos que vieram antes de nós, tanto no âmbito familiar como no profissional. Como você vê isso? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que todas as nossas experiências, por exemplo, familiares, meu pai era médico e eu lembro que ele tinha muitos atendimentos que ele não cobrava. Ele fazia por necessidade da pessoa e ele nunca olhava o aspecto financeiro diretamente. Ele tinha as consultas particulares dele e tal, na época ainda plano de saúde talvez era uma coisa em início, né? Mas ele também tinha seus atendimentos eh, sem cobrar, poderia dizer assim, sociais, mas não como organizadamente como sociais, por opção, assim, ele atendia a pessoa lá no mercado de peixe, a pessoa de não sei o que lá em Guaratuba, e ele atendia essas pessoas e sem nenhuma necessidade de contrapartida. E isso a gente aprende, e por mais que às vezes você tenha o olhar de, na época você ficava pensando, pô, pai, mas por que você atende de graça e tal? E depois isso vai te construindo e te permitindo ter outras percepções de que não é só o financeiro ali que vale. E acho que isso me trouxe ao momento que eu tenho hoje dessa parte social que, que aí, inclusive nas artes a gente tem ali. E os meus chefes, eu sempre penso assim, quando eu estou tomando uma decisão ou uma situação de liderança, de relacionamento, de equipe e tal, eu sempre lembro o que os meus chefes diziam ou eu fico pensando o que eles fariam naquela situação. Eles são um exemplo para mim. Eles são ah, eu tive sorte de ter grandes gerentes, grandes chefias, que me construíram profissionalmente e que até hoje eu consigo pensar em que tipo de atitude eles teriam para me orientar de que atitude eu devo tomar. Então, Ok. somos a soma dos que vieram antes de nós, tenho certeza disso. E, claro, cabe a nós entender o que recebemos e aproveitar as positivas e fortalecê-las, né? E aquilo que for negativo que veio antes de nós, a gente poder também entender isso e poder aprender a não fazer daquela forma. E tudo que nasce, tem uma nomeação, né, para que venha a existir. E como o nome, inclusive nas artes, como surgiu? Então, antes de falar como surgiu o nome, o que é Inclusive nas Artes, então, a Sim. Inclusive nas Artes é uma associação, uma OSC, né, como foi apresentado por você, Carla, é uma OSC que oferece para pessoas com deficiência, adultos com deficiência, atividades artísticas, atividades de teatro, música, dança, pintura, mosaico, mais de um tipo de dança, e xadrez também, temos oficinas de xadrez, sempre num formato de oficinas. E por que pessoas adultas com deficiência? Porque as pessoas com deficiência, até os seus 23, 25 anos, têm muitas oportunidades de instituições que oferecem algumas atividades educacionais, profissionais, mas as pessoas vão ficando mais velhas, com mais idade, e essas oportunidades vão ficando cada vez mais escassas. E elas vão ficando reclusas em suas casas. Uma vez, Denise Moraes, que é uma especialista do tema em Curitiba, ela é diretora do, da Associação das Pessoas com Deficiência e dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Prefeitura, e ela me disse uma vez que as pessoas antes
com as pessoas com deficiência antes morriam mais cedo, porque não tinha tanto conhecimento, tantas soluções médicas, né? E elas cada vez vivem mais, o que é ótimo, o que é muito bom. E, porém, com isso acarreta exatamente isso, que elas vão ficando com menos opções de atividades, algumas têm condições de trabalhar, outras não, depende muito da severidade que elas têm, do grau de deficiência que elas têm, mas elas vão ficando mais reclusas em suas casas, os pais vão ficando mais idosos, e ter um espaço que acolha essas pessoas é o que a gente quis construir. Então, a Inclusive nas Artes nasce disso, e o nome vem disso, de trazer uma inclusão através das artes. Então, a gente, o nome vem, o inclusive diz tem a orientação assim de trazer para a inclusão, mas também de trazer a palavra de inclusive as artes vão trazer essas atividades. Então, veio daí, a gente foca em atividades artísticas, porque as atividades artísticas não existe o certo ou errado. Qualquer um pode dançar de um jeito, qualquer um pode pintar do seu jeito, e eles e que participam ali, as pessoas que participam ali, elas são muito talentosas, tem muita coisa legal, e isso, voltando ali ao que eu falei, isso emociona, e isso toca o coração, e é uma atividade que a gente está muito feliz de ter criado, inclusive nas artes, pelo retorno social e da inclusão social que ele traz. Sim, e como nasceu, assim, em Alquimia Interior, em ti, essa proposta do Inclusive nas Artes para vir existir na matéria? Inclusive nas artes, ela em 2018, a Adriana, que é a cofundadora junto comigo Uhum. da Inclusive nas Artes, a Adriana tinha um grupo de 8 atores com síndrome de Down que tinha feito uma peça de teatro, uma peça curta de 15 minutos, e em 2018 foi convidado para esse grupo se apresentar no Festival de Teatro de Curitiba. E ela me Uau! convidou para eu ajudar a ela nessa produção. Não que eu entendesse de produção artística, nunca tinha trabalhado com produção artística, mas tinha essa minha experiência em projetos, em gestão de projetos. E quando ela me convidou, eu aceitei e foi uma experiência fantástica ter participado desse projeto. A gente fez uma peça, teve 3 apresentações, todas elas com todos os ingressos vendidos em 2018, e depois dessa apresentação, a gente falou, pô, a gente tinha que fazer isso aí para mais pessoas e com mais atividades artísticas. E daí surgiu, inclusive nas artes. Então, partiu dessa experiência, e essa experiência, de novo, volto a dizer, tocou muito o coração. Eu fiquei extremamente emocionado ao vê-los no palco e toda a exposição que eles tiveram ali, e a forma como eles atuaram, foi maravilhoso. Foi uma coisa linda e que me tocou muito, e eu e a Adriana encaramos esse desafio de criar Uhum. Inclusive nas Artes, de fundar Inclusive nas Artes. Na época, a gente não tinha muita experiência de como seria o formato, se seria uma Sim. OSC sem fins lucrativos, seria um negócio social, seria uma escola. E daí nós optamos em ser uma OSC sem fins lucrativos, que muita gente conhece como ONG, né? Não se usa mais o termo ONG, mas é mais popularmente conhecido como ONGs, para a gente poder estar atendendo pessoas, não só pessoas que pudessem, de alguma forma, pagar a mensalidade, e que pudesse atender pessoas voluntárias, e o objetivo não era também ter o lucro no sentido de distribuição de lucros e coisas assim, e sim que o dinheiro que gerasse
de resultados positivos sempre fosse revertido na própria instituição. Perfeito. E como surgiu esse despertar das artes como um instrumento de inclusão, né, nas necessidades especiais, assim? Foi um pouco como eu expliquei ali do pós-festival de teatro, né, onde a gente viu o resultado que a arte trouxe para eles que participaram como atores, mas também para a plateia. A plateia tinha muitas pessoas com deficiência, muitos familiares, e você percebe uma coisa que um sentimento importante nas famílias que têm pessoas com deficiência dentro do grupo, que elas sempre desacreditavam, algumas, né? Não vou dizer todas, mas muitas famílias desacreditavam na capacidade daquela pessoa com deficiência gerar resultados. Então é tudo, não, você não pode, você não é capaz, isso não, isso é perigoso, cuidado aqui. Então a pessoa sempre está super protegida por ter alguma deficiência. E quando elas veem uma apresentação teatral, elas veem um quadro, elas veem um mosaico que aquela pessoa fez, elas veem um espetáculo de dança. Cara, para você ter ideia, hoje, nessa semana, teve uma apresentação de dança que o grupo da Escola da Fernanda Becker fez um festival de dança, uma mostra de dança, e convidou, inclusive nas artes, para a gente fazer uma demonstração ali também. Mas você vê vários grupos de dança de pessoas cadeirantes, de pessoas com síndrome de Down, outros tipos de deficiência, todas elas dançando, você vê o quanto elas têm de capacidade. E isso emociona e as famílias passam a acreditar mais. As pessoas se empoderam, ficam mais autoconfiantes, ficam autossuficientes, acreditam nelas mesmas, que elas têm outras potencialidades que estavam ainda sem estarem descobertas, né? Estavam escondidas. Então, isso tudo vem à tona e é muito lindo e a arte permite isso. Não daria para ser de outra forma que não fosse. Bom, poderia também no esporte, é claro, o esporte também traz essa possibilidade e é muito lindo ver eles conseguindo subir num palco, fazer lá e aquele medo que todo mundo tem, não precisa ter deficiência para ter medo de se expor num palco, mas aquela sensação depois que se apresenta de realização, de ter conseguido, é uma coisa muito linda e muito emocionante. É, a arte, de uma certa forma, é a expressão do humano, né. E quanto Uhum, à questão dos valores essenciais humanos estão inseridos também na arte, né. uhum. E é isso, lembra? Você deve lembrar também quando vendia-se aqueles cartões de Natal com pessoas que pintavam, faziam pinturas, quadros com os pés, com a boca, que eram Sim. pessoas que tinham deficiência de não ter alguns dos membros, e tal. Você olhava aqueles quadros, mas você ficava imaginando como que pode alguém pintar alguma coisa daquela qualidade Uhum. com a boca ou com os pés, né? E isso que a gente vive no dia a dia. Não existe limite em função disso, de uma deficiência. Uma deficiência, na verdade, é deficiência de alguma coisa, mas é eficiência em outras, né? Eles são muito capazes, só talvez tenha que descobrir, como todos nós. Eu não sou, eu para arte sou horrível, não tenho esse talento. Talvez eu tenha talento mais para coisas lógicas, sistêmicas, gestão e outros assim. Cada um tem seu talento. E, então não é o fato de ter deficiência ou não ter deficiência que vai impedir de você descobrir os teus talentos. Dúvida. E que, na verdade, todos nós somos seres únicos e próprios da forma de ser, né. Todo mundo é Uhum, diferente, mas exatamente. é junto, né, mas é igual no sentido de ser humano, né. Perfeito. E isso tem muito a ver com a metodologia que nós adotamos ali. Quando você fala
do individual, a gente trabalha muito isso do individual, do humano e do coletivo. Então, a gente Perfeito. parte dessas três características que a gente trabalha, então, respeitando aquela individualidade de cada um, a sua capacidade individual, tratando com muito respeito todos eles, trazendo, entendendo o lado humanizado da coisa, mas também incentivando o coletivo, que eles se complementem, que eles se ajudem, que eles façam trabalhos em conjunto. A gente está fazendo uma pintura de muro onde todos pintam em conjunto, tem uma mesa de mosaico que estão fazendo em conjunto. Então, tudo isso aí é trabalhado nessas três linhas de entendimento, né? Individual, humano e coletivo. E como que é o dia a dia, assim, a equipe do Inclusive nas Artes? Então, inclusive nas artes a gente trabalha com oficinas, né? Nessas diferentes oficinas que eu te expliquei, e onde as oficinas elas sempre são de duas em duas. Então, todo dia vão ter, por exemplo, na segunda-feira vai ter mosaico e dança cênica. A gente vai estar atendendo ali por volta de umas 15 pessoas. Então, no primeiro horário, a gente vai ter pessoas fazendo. O primeiro horário seria das 2 às 3h30, por exemplo, 1h30 de oficina. Algumas pessoas fazendo a dança sênior e outras fazendo a oficina de mosaico. E é feita uma interrupção para o lanche, às 3h30, daí às 4 às 5h30, quem estava fazendo mosaico vai fazer dança sênior, quem estava fazendo dança sênior vai fazer mosaico. Então, isso na segunda, na terça, daí vai ter a mesma coisa, só que vai ser com teatro e música. Na quarta vai ser dança e pintura. Na quinta vai ser xadrez e musicalização e assim por diante. Então, a gente está sempre trazendo diferentes experiências nos diversos segmentos da arte, né, atividades de artes, para cada um dos beneficiários. Tem beneficiário que participa de todas, tem outro que vai só para o teatro, tem um que vai para a musicalização, e assim por diante. Então, quer dizer, não existe uma regra que tem que fazer, não é uma escola. A pessoa vai lá e tem que fazer todas ou nenhuma. Não, ele escolhe quais atividades ele quer estar participando. O que é importante, a partir do momento que ele faz parte daquela atividade, que ele tenha presença, porque senão ele estaria ocupando lugar de uma outra pessoa que poderia estar participando. Sim. Então, todas essas atividades, cada uma delas tem um instrutor que é capacitado para trabalhar com pessoas com deficiência, é capacitado para trabalhar essas três orientações que a gente falou, do individual, do humano e do coletivo. Eles incentivam toda essa integração e cooperação. Daí, na hora do lanche, eles sentam todos juntos, eles conversam, eles riem, eles têm toda uma integração importante. Tem dias que tem algum aniversariante, o próprio aniversariante traz o lanche e traz um bolo, a família pega e vem junto, participa, eles adoram. Todos eles que estão ali, inclusive os instrutores, adoram compartilhar o dia do aniversário com os demais. Então, você acaba criando um grupo social Uhum. que participa ativamente, diariamente ali, e que nos eventos vêm e se tornam amizades, ficam amigos, e você percebe uma coisa muito linda, que não existe competitividade entre eles, e sim colaboração. Eles incentivam uns aos outros. Não sei se você, nos esportes, tem um esporte em particular que eu vejo isso, que é a comemoração de quando o teu adversário faz boas manobras, que é no skate. Não sei se você já viu isso no skate, mas Uhum. parece muito sincero que quando um faz uma manobra muito difícil, todos os outros comemoram, por mais que eles são adversários ali naquela competição,
mas eles são muito parceiros no sentido de saber que aquilo ali é super difícil e que o cara conseguiu, não importa se eu vou perder. Uhum. E eles comemoram muito isso. Então, a gente ali também tem muito isso da comemoração e no incentivo entre uns e outros. É uma Né, e essa integração. questão de cooperar, né, e deixar esse paradigma antigo do competir, após a pandemia, é muito necessário, né, esse aprendizado que a gente Uhum, está tendo também com eles, né. sem dúvida. Eles nos ensinam muito, né. Embora eu sei que eu tenha falado aqui durante toda a nossa entrevista muito termo pessoa com deficiência, mas a gente tem que talvez ir aos poucos tirando, é mais para ilustrar o grupo que Sim. ele trabalha, mas todos nós aprendemos com todos, né? E acho que a gente tem que ter o olhar que a pessoa com deficiência é uma pessoa normal, que mesmo igual uma pessoa sem deficiência, que tem limitações para algumas coisas, mas capacidades para outras, como todos nós. Eu acho que a gente tem que ir trazendo cada vez mais essa leitura de eliminar as diferenças, né? De tratar o diverso. Assim como tem outras diversidades, essa é uma diversidade a mais. E vocês participam também dos atados, né, com a questão do voluntariado? Então, os voluntariados, a gente teve várias experiências com voluntariado, a gente não conseguiu achar o voluntariado mais eficiente para nós. A gente começou que o voluntariado era até como instrutores. E daí, de repente, aquele voluntário dava uma oficina, duas, e não aparecia mais, ou começava a faltar, hoje eu não posso, e a gente ficava com os beneficiários, né, os alunos, esperando um instrutor que não vinha. Então, a gente resolveu tratar essa atividade dos instrutores todos de uma forma profissional, com pagamentos, pagamos todos os instrutores através de quantas horas ele trabalhou no mês, etc. E os voluntários a gente usa para atividades pontuais, por exemplo, a gente vai ter um evento agora em agosto, todos estão convidados já, sigam nossos canais aí do Facebook, Instagram, para ver o convite. Vai ser na nossa sede mesmo, de 5 anos da Inclusive nas Artes. Então, a gente está concluindo agora 5 anos, lembrando que dos 5, 2 foram de pandemia, né? Muito difíceis, já que não podia ter atividades presenciais. Mas nessas ocasiões a gente trabalha, os voluntariados nos ajudam muito na organização do evento, no dia do evento, vai ter o que vai estar ajudando na organização, na venda de bebidas, no caixa, na recepção dos convidados, na organização dos grupos de música, das barraquinhas de comida, etc. Então, para essas situações, a gente vai ter, talvez, não sei se em agosto ou em setembro, um voluntariado para pintar a sede, para ajudar na pintura da sede, para arrumar o jardim. Então, para algumas situações, o voluntariado a gente ainda consegue ter uma boa ação. Mas como instrutores eh, responsáveis, a gente não trabalha mais dessa forma. E na semana passada, eu entrevistei o Jorge Sada, que ele é cidadão honorário de Curitiba, né, e ele disse que felicidade compartilhada com muitos torna-se opinião, mas temos que tomar muito cuidado para que as opiniões alheias não acabem com a nossa felicidade interior. Como você vê isso na sua vida? E eu infelizmente, eu não conheço o Jorge Sada e não sei se entendi Uhum. muito bem o contexto colocado, mas entendendo assim a felicidade compartilhada com muitos, acho que é importante, né? A comemoração das conquistas, como eu falei ali, quando a gente teve o sucesso numa apresentação ali, isso ser comemorado e essa felicidade ser, se manifestada ao grupo, a muitos, é muito legal. Na nossa missão, a gente, como tem como missão da empresa, a gente tem que é criar oportunidades através de atividades da arte e cultura para promover a inclusão social
melhorar a qualidade de vida e trazer a felicidade para todos os envolvidos. Então, quando a gente fala trazer a felicidade para Uhum. todos os envolvidos, tem um pouco a ver com o que o Jorge Sada falou, que inclusive nas artes, existe para que tantos os beneficiários, tantos os familiares, tanto os instrutores, como nós, fundadores, todo mundo que de alguma forma está em contato com, inclusive nas artes, seja feliz, a gente traga um pouco dessa felicidade. Eu não sei muito de tornar isso uma opinião, que o Jorge Sada estava tratando nesse sentido. Mas o que a gente tem que talvez tomar cuidado com as opiniões alheias é um pouco de que a felicidade de alguns pode incomodar outros, né? Ah, Quando sem dúvida. então acho que esse cuidado, como as pessoas têm opiniões diferentes, têm momentos de vida diferentes, a gente não tem que se incomodar com a interferência negativa dos demais, né? Então, eu acho que um pouco se blindar com isso, de não ficar olhando para fora, aquele negócio, né, de olhar a grama do vizinho sempre é mais verde e a gente fica sempre insatisfeito. Então, acho que a gente tem que ter as nossas opiniões, escutar as dos demais, mas nunca tentar impor a nossa e achar que a nossa é a verdadeira e a do outro é errada. Acho que esse respeito, essa empatia que temos que ter aos demais, talvez aí, não sei se era isso que o Jorge Sada queria dizer, mas com isso eu concordo, que a gente tem que tomar cuidado com as opiniões alheias que querem destruir as nossas opiniões. Acho que a gente tem que somar. A gente pode ter a nossa opinião, escutar do outro e ter uma terceira opinião que seja somatória, ou até mudar de opinião, não está errado isso, mas de uma forma construtiva e equilibrada, e não numa forma impositiva, né? Que acho que nesses tempos de polarização isso se tornou bastante forte, né? As pessoas pouco dispostas a escutar os demais. Sem dúvida. E ao seu ver, quais são as práticas preventivas diárias em sustentabilidade social humana que Rodrigo Matos faz a diferença para nos ajudar a cocriar esse novo futuro pós-pandemia? Um pouco do que a gente falou Uhum. agora, né, Carla? Eu acho que a empatia, a gente Sim. entender o demais, os outros. Eu acho que o ser humano está no momento social com essa preocupação de a gente ter ou se colocar no lugar do outro, seja o outro quem for, o acolhimento para aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais vulneráveis, que precisam de acolhimento, precisam de apoio, das pessoas serem mais amorosas, trazerem o amor para acolher os demais e acreditar que todos têm suas capacidades. Então, tudo isso aí, porque não necessariamente, claro, o pós-pandemia nos fez refletir muitas coisas, mas acho que o futuro passa por isso. A humanidade, a Terra, o meio ambiente, a gente precisa disso, precisa de que as pessoas sejam menos egoístas e mais sociais. Sim. E no caso, assim, quem se interessou por essa proposta e quer contribuir mais para a manutenção da proposta, para ajudar os beneficiários, como que entra em contato contigo? Então, antes eu queria colocar um último ponto aqui, que eu acho, antes de eu falar de como entrar em contato com a gente e conhecer um pouco Uhum. mais, é que não existe nenhuma atividade mais importante que a outra. Eu gosto de falar isso, acho que é importante a gente destacar isso, porque existem N atividades, em nenhum momento eu quero dizer aqui que alguma empresa, alguma atividade dentro das empresas
não são importantes. Todas elas somam, assim como é importante ter as organizações sociais também, porque elas ocupam um espaço na sociedade de que nem o governo atua e nem a iniciativa privada atua, que são as necessidades sociais. Por que eu quero dizer isso? Porque eu lembro quando eu estudei administração de empresas, que a gente tinha diferentes disciplinas, então chegava o professor de comercial e dizia que a atividade dele era mais importante porque sem a venda a empresa não gerava recursos financeiros para se manter. Daí veio o professor de produção que falava que a atividade dele era mais importante, porque sem o produto produzido, vendas não tinha o que vender, e se você não faz um produto competitivo, com baixos custos, o preço de venda também não iria gerar o lucro que a empresa precisasse. E vinha o cara de contas a receber, porque sem ele não ia cobrar dos clientes, não ia receber o de contas, e cada um trazia a sua importância como fundamental. Então, acho que a leitura é essa, todas são fundamentais. Então, todas as atividades que existem na empresa, no mundo, na sociedade, são fundamentais para que a gente coexista. Coexista como empresas, coexista como pessoas. Então, eu queria dizer que não existe uma, uma atividade mais importante do que a outra. E eu acho que a nossa atividade, né, inclusive nas artes, tem sua importância, assim como outras atividades de organizações sociais que defendem as mulheres vulneráveis, que defendem vítimas de violência, que defendem os negros, que defendem a comunidade LGBTQIA+, que defendem os animais, os animais de ruas, os animais selvagens, o meio ambiente, e todas elas têm a sua importância e todas elas têm que existir. Eu sei que ficou uma situação uma imagem muito ruim em função de algumas organizações não governamentais que praticavam situações não éticas e as pessoas gostam de generalizar, mas existem, e diria que a maioria, como todas as profissões, né, existem médicos, advogados, engenheiros, todas as profissões existem os não tão éticos assim. Mas eu conheço muitas organizações e eu diria que é importante as pessoas darem apoio, porque todas precisam de apoio e todas têm um trabalho maravilhoso. Sem elas, eu não sei como estaríamos em termos de várias atividades não estariam sendo realizadas. Claro que tudo isso com muita ética, com muita empatia, com muita colaboração, tudo isso aí é transparência, é fundamental. Se a gente estava falando do ESG para grandes empresas serem transparentes nos seus resultados, quem diria as, as organizações que recebem doações, que recebem apoio, elas têm que ser mais éticas ainda, e nós, né, inclusive das artes, nos esforçamos, sempre tem o que melhorar, mas nos esforçamos muito para que em nossos canais a gente possa dar essa transparência. Então, como que vocês podem entrar em contato conosco? Pode entrar inicialmente comigo, através do meu telefone 41 99697 4057, repetindo, 99697 4057. A gente tem como uma mensagem, inclusive nas artes, que é: a coragem nos impulsiona e a ousadia nos faz realizar. Já Isso é importante porque, se não fosse isso, a gente não existiria. Então, a gente realmente ousou. Nós não sabíamos o tamanho das dificuldades que a gente teria pela frente, principalmente as dificuldades financeiras. Muita gente tem a impressão de que o fato de ser uma organização sem fins lucrativos, que chove dinheiro, que tudo que você tem uma receita de doações,
de incentivos fiscais, de dinheiro público. Isso não é verdade, é muito difícil a manutenção. Precisamos de apoio de muitas pessoas, muitas nos ajudam, e mesmo assim é difícil, muitos meses é difícil chegar no fim do mês, mas, como eu falei, a coragem nos impulsiona, e o dia nos faz realizar. Estamos realizando, chegando a 5 anos de Inclusive nas Artes, voltando a dizer 2 de pandemia. Esse ano fizemos já o mesmo número de atendimentos que a gente fez no ano de 2022 inteiro, que foi o primeiro ano pós-pandemia, e a ideia é a gente conseguir ter uma sustentabilidade econômica, social e ambiental bastante importante para os próximos anos, aí para garantir um legado importante da Inclusive nas Artes. Sem dúvida. E, olha, eu te agradeço muito de coração, sabe, você ter aceito fazer essa entrevista. E se você quiser deixar uma mensagem para nós, além de todas as outras que você deixou. Mais uma mensagem? Acho que é isso, cara. Acho que a gente tem que ter essa empatia e essa visão social, e volto a dizer, não é só Inclusive nas Artes, tem muitas Uhum. organizações que têm que ser apoiadas, falo aqui em nome de várias que precisam e fazem trabalhos belíssimos. Eu acho que esse terceiro setor nunca esteve tão presente na vida social, né? Começou pequeno e hoje está aí, e a gente tem que ajudar a viabilizar todas essas instituições. Obrigado, Carla, pelo convite. Eu gostei muito de falar, espero que ter atendido as expectativas dos telespectadores, e fico à disposição para uma próxima vez aí a gente bater mais um papo. Desculpe se falei Perfeito. demais aí também. É que você perguntou muito da construção profissional, e isso, quando a gente fala com paixão, inclusive nas artes, Sim. então a gente acaba passando um pouco, mas espero que tenha ficado bom. E deixo para vocês uma mensagem: somos todos nós anjos de uma asa só, precisamos abraçar o outro para junto podermos voar. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita na importância da formação de uma rede de alquimistas do agora em saúde com vida sustentável, para juntos reconstruirmos esse nosso novo futuro na pós-pandemia, escreva saúdecomvida@gmail.com respondendo: no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro na pós-pandemia? E seja nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, quanto à sua história de vida, assim como o Rodrigo Matos. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração os carinhosos e-mails, a audiência de todos vocês, e até o nosso próximo programa. Namastê.